Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas. E aí, pessoal, tudo bem? Bom, hoje nessa aula 3 nós vamos falar um pouquinho sobre máquinas e equipamentos de terraplanagem, tá? Deixa eu jogar isso aqui para cima, aqui, ó. Ok, muito bem. Bom, as máquinas usadas em terraplanagem a gente tem basicamente de dois tipos: as chamadas máquinas motrizes e as máquinas operatrizes. As motrizes são máquinas que produzem a sua própria energia para execução de um trabalho qualquer, né? Como trator de roda, trator de esteira, um compressor, né? Máquinas que geram a sua energia para executar um trabalho. E essas máquinas convenientemente equipadas podem realizar serviços quaisquer. Então, um trator, uma máquina motriz com equipamento ou um implemento como uma lâmina e frontal, você está observando na imagem, ela vai conseguir executar aquele nosso ciclo de escavação que nós vimos aí nas aulas anteriores, né? Ela vai escavar com a lâmina, vai transportar se deslocando com a lâmina cheia, vai depositar o material no local pré-determinado e vai retornar à posição inicial. Então é uma máquina motriz com um implemento ou um acessório para executar um certo tipo de serviço. E as máquinas operatrizes, né? Elas são máquinas que não produzem a sua própria energia e por isso elas devem ser acionadas por máquinas motrizes, né? E aí sim ela vai conseguir realizar um certo serviço, um certo trabalho, né? Um exemplo clássico na terraplanagem são os scrapers rebocados, né? Como esse da imagem que você está vendo aí ao lado. O scraper ele vai acoplado a uma máquina motriz, um trator como o do slide anterior, né? E ele faz toda a movimentação através da força gerada, produzida aí pelo trator, e com isso o scraper, que a gente vai ver mais à frente como é que é o seu funcionamento, ele consegue executar os serviços aí de escavação, transporte de solo, né, escavado, ok? Então as máquinas operatrizes funcionam acopladas a uma fonte de energia. Bom, um outro fator, né, um outro conceito importante aqui para a gente nesse início aí do estudo das máquinas e equipamentos de terraplanagem são as definições de potência, né? A gente vai definir três tipos de potência do equipamento, né? Primeiro é a chamada potência necessária, é aquela que se precisa aplicar, né, para se executar um certo trabalho, né? Seja puxando ou empurrando uma carga, né? Qual que é a potência necessária para escavar um tipo de solo com uma resistência A, B ou C, por exemplo, né? Então eu tenho que dimensionar ou selecionar um equipamento que seja capaz de aplicar essa potência necessária para executar o serviço. A potência disponível ela está ligada diretamente à máquina, né? Então é a potência que a máquina pode fornecer para se executar um certo trabalho. É a potência máxima do equipamento, por exemplo, tá? E por fim, a chamada potência usável ou utilizável. Ela é uma potência em que a gente tem condição de aplicar, né, com cada máquina, com cada equipamento, e não a sua potência máxima que ela tem disponível. Por quê? Porque essa potência usável ela é limitada pelas condições locais, pelas condições ambientais a qual o serviço está sendo executado, como por exemplo a superfície do terreno. Eu posso ter uma potência disponível de uma máquina grande, né, um valor, um equipamento aí de grande porte, que tem muita potência disponível, porém ele está num terreno de baixa aderência. Então, a hora que ele despejar a potência para executar a escavação, ele perde a aderência e não consegue passar de um certo nível de potência aplicada, né? Então, a potência usável ela está ligada, obviamente, ao equipamento,
porém ela está envolvida aí pelas condições ambientais. Eu gosto muito de dar um exemplo quando a gente tem que transportar um objeto qualquer. Imagina uma caixa de papelão e você é a máquina, né? Então você tem aí a potência necessária, que é o peso da caixa. Então você precisa aplicar uma força, né, igual ou maior do que o peso de deslocamento daquela caixa, que é a potência necessária. A potência disponível é a força que você conseguiria aplicar máxima, né? Aí você tem pessoas mais fortes, mais fracas, etc. e tal, como as máquinas, né, de terraplanagem. Então você tem a potência máxima que você consegue aplicar. Se essa potência máxima for igual ou superior à potência necessária, você consegue arrastar ou transportar essa caixa, por exemplo, né? Agora vamos imaginar que essa caixa está molhada, o papelão está se desfazendo, né? Ela está em uma condição ambiental tal que isso esteja acontecendo. E o máximo que ela suporta sem se desfazer, sem rasgar, sem partir, é a potência usável. Então, se você aplicar uma força maior do que a potência usável, a caixa vai se desfazer, vai rasgar e você não vai conseguir puxar ou empurrar ou transportar esse objeto, né? Então ela está limitada, a sua potência está limitada, não a sua força, não o que eu necessito para arrastar a caixa, mas as condições ambientais, digamos assim, as condições locais em que essa caixa se encontra, daí o conceito de potência usável, certo? Voltando então aos equipamentos, a unidade de tração é a unidade básica da terraplanagem, a gente chama de trator, né? É um equipamento que devidamente é um equipamento motriz, né, como a gente já definiu, e devidamente equipado, ou modificado, ou adaptado, e ele consegue realizar uma série de operações básicas em terraplanagem, né? Por exemplo, como a gente já citou, o trator de lâminas. E nas imagens aí você observa de dois tipos, né? Um trator com pneus e rodas e um trator com esteiras. Ambos com uma adaptação de uma lâmina frontal e, consequentemente, a sua energia motriz com essa adaptação consegue executar um serviço aí de escavação e transporte de solo, né, de material escavado, por exemplo. Tá? As unidades básicas, então, como você observou nas duas imagens anteriores, elas podem ser montadas sob esteiras ou sobre rodas ou pneus, né, que a gente chama então de trator de esteiras e trator de pneus. Os tratores de esteiras, né, as esteiras são placas associadas e articuladas entre si, e elas vão tomando a forma do terreno ao qual ele está passando, né, ao qual aquele veículo está trafegando, gerando ali a aderência necessária para o seu deslocamento, para a execução de um serviço, né. Segundo Ricardo Catalani, as esteiras exercem pressões sobre o terreno, exercem tensões verticais sobre o terreno, na ordem de 0,5 a 0,8 kg por centímetro quadrado, o que dá aproximadamente a tensão de uma pessoa andando sobre o terreno, né? Embaixo do sapato da pessoa, as tensões são nessa mesma ordem de grandeza, né? Então é interessante você pensar nisso, você já deve ter ouvido falar, né? Se você pode passar com um trator de esteira num certo local no terreno. Aí o encarregado vira e fala para você, ele vai lá, atravessa a pé e vira e fala, não, pode passar que o trator consegue atravessar, né? Porque as tensões de uma pessoa, né, dos pés de uma pessoa se deslocando, são muito similares, né, na mesma ordem de grandeza das tensões lançadas por uma esteira de um trator, né? Obviamente a esteira tem uma largura, um comprimento de área de contato pré-determinado que faz com que as tensões fiquem limitadas a esse nível. Tá?
O que não quer dizer também que você vai enfiar o pé debaixo de uma esteira de trator para testar se está tomando um pisão, né, de outra pessoa, porque ele tem umas garras, a esteira tem umas garras de umas travas que podem concentrar tensão, né, que geram maior aderência e tal, mas que consequentemente podem concentrar tensão, além do que a esteira pode não estar 100% apoiada sobre o terreno e vai redistribuir essas tensões para as áreas de contato, tá certo? Os tratores de pneus ou de rodas, né, eles são montados agora sobre um chassi com rodas e pneus de borracha, né, diferentemente da esteira, a área de contato são agora apenas as áreas dos pneus sobre o terreno e não de toda a área da esteira. Então ele vai transmitir tensões de contato para o terreno na ordem de 3 a 6 kg por centímetro quadrado. Então você vê que são tensões já bem maiores, não é qualquer tipo de terreno que um trator de pneus consegue trafegar ou executar um serviço, né? Devido aí às tensões serem aí maiores, ele pode afundar, dependendo da capacidade de suporte do terreno, e ficar atolado ou ter uma resistência bem maior ao deslocamento. Aqui você consegue observar um trator de esteira de forma geral, eu acho que isso aqui é um Caterpillar D10, D9, não sei, não estou conseguindo, acho que é um D10, que é o D10T. Com essa forma, digamos assim, triangular, né, da esteira da Caterpillar, né, e aqui à direita se observa já um trator de esteira de uma, não sei a marca, né, mas que não tem esse formato aí de 3 engrenagens, de 3 rodas, como o da esquerda, né. Aqui à direita você consegue observar bem esses roletes aqui na base. Esses roletes exercem uma pressão para baixo na esteira, de forma que ele faça com que a esteira esteja sempre em contato, ou da melhor maneira possível, em contato com o terreno, para distribuir aquelas tensões que a gente comentou anteriormente, né? E essa roda dentada aqui é que está ligada à parte mecânica do motor e caixa de câmbio, que faz com que, e a barra de tração, né, que faz com que o equipamento gere, né, essa força e transmita para a esteira e para o terreno, consequentemente, fazendo o deslocamento do equipamento. Se eu não me engano, a Caterpillar colocou essa barra de tração aqui, nessa roda superior, né, por um motivo principal, que é evitar os impactos, né, que os impactos recebidos pela roda vão diretamente para a parte mecânica interna do equipamento. Se essa roda não recebe o impacto diretamente, como essa roda aqui em contato com o terreno, você diminui aí algum dano, algum possível dano que possa ocorrer na parte interna mecânica do equipamento. Tá? Se não me engano, isso aí é patente da Caterpillar também. Enfim. E nessa próxima imagem você observa os tratores de pneus, né? Aí você vê, olhando aqui por esse verde aqui da John Deere, por exemplo, você observa que a área de contato é a área de contato estrita dos pneus com a superfície e não da esteira. Tem uma área de contato bem maior, diminuindo então as tensões lançadas sobre o terreno, né? Seria o diferencial básico de montagem, né, no chassi ou de rodas ou de esteiras do próprio equipamento. Tá? Ainda segundo os mesmos autores, né, as principais características dessas unidades de tração são o esforço trator, que é a força que o trator possui na barra de tração, no caso de esteiras, ou nas rodas motrizes, no caso de tratores de pneus, para executar as suas funções, né? Então, o esforço trator vai depender diretamente da potência da máquina e do tipo da máquina propriamente dito. A velocidade, que é justamente a velocidade de deslocamento da máquina, né? Que vai depender principalmente do dispositivo de montagem, né? Depende, então, se o trator,
se desloca sobre esteiras ou sobre rodas. Os veículos de rodas têm velocidades muito superiores aos veículos de esteira. Dependendo das condições de trabalho, a produtividade deles é muito maior do que os tratores de esteira, né? Agora, como eu falei, dependendo das condições de trabalho, o trator de pneus nem consegue rodar em trechos em que o trator de esteira roda. Então, por mais lento que ele seja, né, é o único que consegue trabalhar naquelas condições, então a produtividade dele seria maior do que a do trator de pneus. A terceira característica seria a aderência, que é a maior ou menor capacidade do trator deslocar-se sobre os diversos tipos de terreno ou superfícies revestidas, sem que, né, ao deslocar-se, haja o patinamento ou deslizamento sobre o solo, deslizamento da esteira ou dos pneus sobre o solo que ele que o suporta, né? A flutuação, uma característica importante, ela permite ao trator deslocar-se sobre terrenos de baixa capacidade de suporte, sem haver o afundamento excessivo da esteira ou dos pneus nessa superfície também que o sustenta. Então a flutuação, ela está ligada a maior ou menor capacidade dele se deslocar sem que a roda ou a esteira atole, né, falando no termo de campo, né? É uma característica que você pode implementar alguns acessórios no seu veículo, de forma a que haja uma variação dessa característica, possa ser melhorada em função do tipo de terreno de suporte, tá? E o balanceamento é uma qualidade que deve possuir o trator, proveniente de uma boa distribuição de massas e de um centro de gravidade de pequena altura, dando a esse veículo boas condições de equilíbrio e estabilidade sob as mais variadas condições de trabalho, principalmente quando se trabalha aí em terrenos inclinados, tá? Essa característica advém do projeto mecânico do equipamento, tá? Essa tabela lá do livro do Ricardo Catalani também faz um resumo das características e uma comparação desses valores aí entre tratores de esteira e tratores de rodas. Por exemplo, o esforço trator de ambos é elevado, né, porque depende da potência e do projeto, do desenvolvimento da categoria da máquina, né. Porém, no trator de rodas, esse esforço trator pode ser limitado pelas condições do ambiente, pela aderência dos pneus com a superfície que ele se desloca, né? Dessa forma, a aderência do trator de esteiras é considerada boa. Em comparação com o trator de esteiras, a do trator de rodas é considerada sofrível, né? A gente olha essa tabela a princípio, comparar a aderência de um trator de rodas, eu chamar de sofrível. Se eu pensar num carro, ele é muito superior, né? Mas aqui eu estou comparando ambos os equipamentos, tratores, né, similares, só estou trocando aí a montagem, ou sobre esteiras ou sobre rodas. Então, comparando-se a aderência de um trator de rodas com um trator de esteiras, a do trator de rodas é muito inferior. A flutuação do trator de esteiras é boa, comparando-se com um trator de rodas, a gente considera boa, enquanto que do trator de rodas é de regular a má, em função do tipo de terreno que ele está trabalhando, e também em função das tensões bem maiores, bem superiores às tensões que um trator de esteira lança sobre o terreno. O balanceamento advém do projeto mecânico do equipamento, ambos são bons, e uma das características fundamentais é a velocidade. No trator de esteiras a gente considera uma velocidade baixa, na ordem aí de 10 km por hora de deslocamento,
enquanto que no trator de rodas a velocidade é considerada alta, de 10 a 70 km por hora. Obviamente, a velocidade vai depender das condições ambientais a qual o veículo se encontra, né? Tipo de terreno, declividade, se ele está subindo, se ele está descendo, uma encosta e etc. Ok? Bom, comparação então entre as unidades de tração, né, em termos de aplicabilidade, de aplicações em que elas podem atuar. Os tratores de esteira são fundamentais quando eu necessito aplicar esforços tratores ou esforço trator mais alto, mais elevado. Eu tenho que trabalhar aí com solos mais resistentes, né, que eu necessito aplicar um grande esforço trator para remover, para romper e remover aquele solo. Regiões ou trechos em que eu tenho rampas de grande declividade, né? Então eu tenho terrenos mais acidentados, em que eu tenho declividades consideráveis a serem vencidas. O trator de esteiras é um equipamento adequado. E terrenos de baixa capacidade de suporte, né? A qual eu preciso de boa flutuação, né? A característica que a gente acabou de ver. Nesse caso, a flutuação seria a principal para trabalhar em terrenos de baixa capacidade de suporte. Já os tratores de rodas, é ideal que se trabalhe com eles em boas condições de aderência, para ele não ficar patinando e conseguir uma potência usável próxima da potência disponível. A topografia favorável, né? Declividades menos acentuadas para ele poder trabalhar de forma otimizada e boas condições de suporte do terreno devido aí às maiores tensões que ele lança sobre o terreno ao se deslocar. Eu preciso que ele tenha um terreno com uma capacidade de suporte melhor, de forma que ele não atole os pneus e tenha dificuldade em fazer o deslocamento. Bom, é claro que essas condições de cada equipamento vão gerar aí algumas afirmações, como por exemplo, tratores de esteiras não possuem grandes velocidades de operação, o que resulta em baixa produtividade. E máquinas de pneus são insuperáveis, tendo velocidades elevadas, significando uma maior produção, né? É claro que eu posso questionar essas afirmações em função das condições de trabalho de cada máquina, né? É claro que eu sei, né, que tratores de esteira não têm grandes velocidades e têm uma produtividade baixa, mas eles trabalham em locais que o trator de pneus nem conseguiria se deslocar, por exemplo. Então não tem outra opção. O trator de esteira é o mais adequado nessas condições, A, B ou C. A gente acabou de ver aqui as aplicações na tabela ao lado. E o trator de rodas, por mais veloz e tenha uma alta produtividade, ele não conseguiria trabalhar nessas condições. Então eu tenho produtividade apenas com trator de esteiras. Agora, se as condições de terreno forem favoráveis, né, se as condições do meu canteiro forem favoráveis, as características do trator de rodas, eles são sim superáveis em termos de produção, porque a velocidade de deslocamento deles é muito maior, então consequentemente ele faz mais ciclos por hora e consegue um grande rendimento nessas condições, tá certo? Então a gente tem que delimitar o tipo de equipamento adequado às condições do meu canteiro, de forma que eu consiga a maior produtividade ou a maior eficiência do meu serviço possível. Bom, e só para fechar essa parte das características, né, a gente tem visto aí no mercado que os fabricantes têm ao longo do tempo introduzido aí uma série de modificações nos tratores de pneus, né, de forma a ganhar melhorias significativas no seu desempenho, principalmente em termos de melhorar a aderência e flutuabilidade dessas unidades de tração, né? Uma mudança muito característica e já vem sendo usada há muito tempo é a tração 4x4, né?
Então, você conseguir tracionar em todos os pneus em contato com o terreno, gera um desempenho melhor do seu equipamento, né? Nessa imagem aqui você pode ver do meio aqui, ó, um trator de pneus com 4 pneus por eixo. O que ele está fazendo aqui? Ele está aumentando a área de contato, consequentemente melhorando as condições de flutuabilidade, além também de melhorar a aderência em função desse maior contato aí do pneu com o solo que ele está se deslocando. Aqui à direita se observa uma camada, né, uma esteira de correntes envolvendo o pneu dessa pá carregadeira, gerando um aumento em que condição, em que característica? Na aderência do equipamento com o solo, né? E aqui na esquerda observa um trator com esteira de borracha, né, melhorando também as condições de deslocamento, conseguindo velocidades um pouco superiores e gerando aderência e flutuabilidade também melhorada. E uma série de outros equipamentos, você pode pesquisar na internet, você vai achar várias adaptações e desenvolvimento de novos equipamentos. Isso aí está sempre, o pessoal da indústria está sempre desenvolvendo novas aplicações e novas modificações para melhorar aí as condições de eficiência de cada equipamento, tá certo? Bom, segundo Rego Chaves, né, no seu livro aí de terraplanagem mecanizada, as máquinas de terraplanagem podem ser subdivididas em algumas categorias, né? A primeira delas são as chamadas unidades escavo-empurradoras. Como o próprio nome já diz, ela escava o solo, né, e empurra esse solo sobre o terreno até a posição de depósito. A unidade clássica desse grupo são os tratores com lâmina. Você vê aqui à direita aquele nosso D10 lá da imagem anterior, né? Está repetida aqui a imagem. Um trator de esteiras com uma lâmina frontal. Então ele escava com a base da lâmina, vai acumulando material na frente da lâmina até chegar no seu limite volumétrico, de capacidade volumétrica, e depois ele vai só empurrando esse solo até o local onde ele vai depositar esse material. Então são as chamadas unidades escavo-empurradoras. Um segundo grupo seriam as chamadas unidades escavo-transportadoras, né, que faz o quê? Escavação desse material e transporta esse material dentro de uma caçamba, dentro de um recipiente qualquer, até o local de depósito, né? Essas unidades são os scrapers e os moto-scrapers. Um exemplo do moto-scraper está aí do lado, aonde ele tem aqui embaixo, aqui, ó. Depois a gente vai falar sobre os equipamentos, sobre cada um deles especificamente, mas só para me adiantar, ele tem aqui embaixo uma lâmina que se movimenta na vertical para cima e para baixo, claro, né? E vai cortando o material, e o material vai sendo lançado dentro dessa caçamba, né? Ao chegar na sua capacidade volumétrica máxima, ele ergue a lâmina, para de cortar, fecha a entrada aqui com o chamado avental e transporta esse material até a área de depósito, deposita esse material lá, a gente vai ver como isso mais à frente, e retorna e procede aí o reinício do ciclo de escavação. Então essas são as unidades escavo transportadoras, lembrando que mais à frente nós vamos conhecer aí mais detalhes de cada tipo de equipamento. As unidades escavo-carregadoras, né, como o próprio nome já diz, ela tem capacidade de escavar o material e de carregar uma outra unidade, ou de depositar esse material numa outra unidade que vai seguir com o transporte e o descarregamento para fechar o ciclo, né? Então são unidades que fazem uma parte do ciclo de escavação, né? Estão aí dentro desse grupo as pás carregadeiras e as escavadeiras, né? Você está vendo aqui a esquerda e a direita, respectivamente. Então ela escava o material e faz a carga, né, ou enche uma outra unidade que vai fazer o transporte e descarregamento. As unidades aplanadoras, né, a motoniveladora
que no campo o pessoal chama de patrol. A gente vai ver por que mais à frente. Elas têm essa função, né? Elas regularizam a superfície de terraplanagem, dão um acabamento a essa superfície de terraplanagem, né? É o que a motoniveladora praticamente faz no campo. As unidades de transporte, né, elas simplesmente recebem o material escavado por uma outra unidade e executam o deslocamento ou o transporte desse material do ponto de escavação até o ponto de aterro ou de depósito. E, por fim, as unidades de compactação, que aplicam energia mecânica às camadas de solo pré-preparadas aí com as unidades aplainadoras, e essa energia aplicada nessas camadas gera aí uma compactação do solo pela redução de vazios, transformando aí o material de solo num material de construção propriamente dito. Tá? Então, nos vídeos posteriores, a gente vai detalhar e conhecer e ver as aplicações e como que funciona cada um desses equipamentos aí contidos nessas unidades das máquinas de terraplanagem. Tá certo? Então, agradeço a todos aí e a gente se vê aí no próximo vídeo. Valeu, obrigado.